Fala, moçada! Queridos, agora, o que eu quero passar para os senhores? A representação de força magnética. Lembra da teoria que eu falei para vocês em aula? Toda vez que você tem uma carga elétrica em movimento, passando numa região que tem campo magnético, vai existir uma força agindo sobre essa carga. E o que acontece? Nós temos que aprender a representar essa força magnética. Então, a carga ela está em movimento, ela tem velocidade. Tá passando uma região que tem campo? Perfeito, vai ter força. Nós vamos ter que aprender a representar essa força. O que eu quero ensinar para os senhores a representação? Regra chamada regra do tapa, que usamos a mão direita. Também, exatamente igual nós usamos ali a mão direita para a representação do campo magnético ao redor de um fio, de uma espira solenoide. Mas, cuidado agora, não é mais a mão direita assim, com os 4 dedos fechados. É a mão assim, desse jeito que os senhores estão vendo. A regra do tapa. Ou seja, os 4 dedos meus vão ficar perpendicular ao meu polegar. É isso? Exatamente isso. O que mais? Agora que é importante. O meu polegar vai fazer o papel da velocidade da carga. Os meus 4 dedos é o papel do campo magnético, o B. E onde que está a força, JG? A força é exatamente na palma da minha mão. A palma da minha mão vai fazer o papel de força para representar as 3 dimensões quando uma carga estiver penetrando perpendicularmente, a situação de 90 graus, que é o ângulo de 90 graus entre velocidade e campo, que é o que geralmente cai, que ela vai descrever um MCU. Então, o objetivo agora é ensinar os senhores a representar. O que eu faço na lousa, vocês vão reproduzir no seu caderno, desenhando a figura, lá na tela do seu computador, durante a aula, do seu celular, tanto faz. É exatamente a mesma postura que eu quero que vocês utilizam, a mão. A regra do tapa que a gente fala, que usa a mão direita. Então, como que fica? Fica assim, ó. Vamos lá, lembra? Então, o tapa é esse eixo aqui Z, que é a palma da minha mão. Os 4 dedos é o campo e a velocidade é o meu polegar. Olha lá, uma carga elétrica positiva penetrou horizontalmente para a direita, nessa região de campo magnético perpendicular ao plano da lousa, X entrando no plano da lousa. Se tem velocidade, está perpendicular, a velocidade está perpendicular ao campo, vai ter uma força magnética perpendicular a esses 3 eixos aqui, agindo sobre essa carga, e eu tenho que representar. Regra do tapa? Vem comigo. Lembra, os 4 dedos é o campo, está entrando? Você vai fazer assim com os 4 dedos. Perfeito? Se estiver saindo, faria isso aqui. Então, os 4 dedos é o campo, velocidade é o meu polegar, só que está para a direita, então olha o que eu vou fazer com a mão, ó. Coloca aqui, a mão desse jeito. Dá o tapa, quando você dá o tapa, olha lá, a palma da minha mão vai para cima, então a força magnética agindo sobre essa carga, ela é verticalmente para cima. É isso, JG? É exatamente isso. Pelo fato dela ser uma carga positiva. JG, se ela fosse uma carga negativa, você ia inverter, você ia colocar a força para baixo. É a mesma regra, só que você inverte o sentido da força. Deu para entender a ideia? Vem comigo. Olha outro exemplo. De repente ele vira e fala assim, ó, eu tenho um campo magnético que está aqui na horizontal, como se eu tivesse um ímã aqui, ó, em forma de ferradura, aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, e uma carga elétrica positiva penetrou perpendicularmente esse campo de baixo para cima. Então, hora que essa carga estiver vindo aqui nesse campo, vai ter uma força magnética agindo sobre ela. E ele vai perguntar, JG, para onde vai estar apontando essa força na hora que a carga penetrar? Na hora que a carga penetrar, ou seja, ela estiver aqui, aonde a força vai estar agindo sobre ela? Uma carga positiva? Tá. A velocidade está aqui para cima? Sim, senhor. Então, aonde vai estar a força? Vamos lá? A brincadeira é a seguinte, ó. Presta atenção. Os 4 dedos é o B, o campo magnético. A velocidade é o meu polegar. E o tapa? O tapa é exatamente a força magnética. Na hora que eu dou o tapa, olha lá, penetrando no plano da lousa. Então a minha força magnética, ela vai estar entrando, olha como que eu represento, a força magnética vai fazer isso aqui. Vai estar penetrando, empurrando essa carga positiva dentro do plano da lousa. Essa que é a ideia. Se ela fosse negativa, aí eu faria a força saindo. Aí é só inverter. Percebeu? É assim que eu faço a postura normal. Os 4 dedos, velocidade, dá o tapa, que é o terceiro eixo. Eu vou representar a força entrando. Só mais um exemplo? De repente ele vira e fala assim, ó, o senhor está olhando de frente para uma tela,
dispositivo e você está vendo, por exemplo, uma carga positiva indo lá do fundo da tela, saindo da tela no seu olho. Olha o vetor velocidade. Uma carga positiva, por exemplo. Aí ele vira e fala assim, ó, isso acontecendo num campo verticalmente para cima. Tem velocidade? Tem. A velocidade está aqui, ó. Saindo lá do fundo e indo no seu olho. Se tem velocidade, está perpendicular ao campo, vai ter uma força magnética também perpendicular aos dois eixos agindo sobre essa carga. Para onde vai apontar essa força? Regra do tapa. Vem comigo? Os 4 dedos é o campo. Tá para cima? Coloca para cima. Cuidado agora. O seu polegar é a velocidade. Então olha a postura da sua mão. Os 4 dedos para cima, o polegar é a velocidade. Dá o tapa. Quando você dá o tapa, olha o que acontece. A força magnética faz isso aqui. Representou. É isso, professor? Exatamente isso. Se a carga é positiva, é isso que vai acontecer. Se a carga fosse negativa, JG, se a carga fosse negativa, lembra que eu falei? Aí você iria inverter o sentido da força. Essa que é a ideia que eu gostaria que os senhores reproduzissem, que nem eu falei para vocês no começo, no seu caderno, no seu celular. Regra do tapa. Pega essa dica então, moçada, é a mais fácil que tem para representar. Os 4 dedos perpendicular ao seu polegar, os 4 dedos é o campo, é o B, o seu polegar é o V, o tapa, para onde vocês vão desenvolver o tapa com a palma da mão, é exatamente a força magnética, ok? Tá aí a dica, moçada, valeu!